Olá, seja bem-vindo ao JJ Entrevista. Em pauta nesta edição, uma prática que ameaça o desenvolvimento de crianças e adolescentes e que pode gerar danos irreversíveis, o bullying. Ele aparece nos mais variados contextos, sendo a escola o mais frequente. A violência é praticada com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. Combater essa prática criminosa é responsabilidade da família, da escola, do Estado. E há 5 anos entrava em vigor o importante instrumento jurídico nessa luta, a Lei de Combate à Intimidação Sistemática, a Lei do Bullying. Para falar sobre os avanços, os desafios, eu converso agora com o advogado Fabrício Martins. Doutor Fabrício, mais uma vez de volta aqui na TV Justiça, obrigada. Boa tarde de novo. Boa tarde, estamos aqui, né? Bom, vamos lá. A gente já falou um pouquinho no Jornal da Justiça, mas para quem nos acompanha agora e começou a assistir o JJ Entrevista, quer saber um pouquinho mais sobre o bullying, as suas principais características. Primeiro, vamos contextualizar essa prática. Sim, o bullying é uma prática reiterada, como nós já falamos há algum tempo, né? Daquela pessoa que se intitula o valentão, o engraçado, né? Então, veja bem, todas as vezes que se fala em bullying, nós vamos falar numa pessoa que pratica uma violência moral, física, e até mesmo sexual, social, psicológica, né? E vem trazendo um prejuízo vamos dizer, para a vítima, né? Colocando, vituperizando ela, né? Expondo ela, diminuindo, né? Colocando toda essa situação para tornar-se engraçado, vamos dizer, à custa da humilhação de um terceiro. Então, essa é a prática de bullying e nós vemos essa prática geralmente no seu ambiente escolar físico, né? Hoje nós temos as aulas virtuais também. Bom, há 5 anos nós tivemos essa legislação que trouxe avanços no que diz respeito ao combate, né, ao enfrentamento do bullying. Qual o balanço que o senhor faz dessa lei? Veja bem, antes da lei, nós vemos que geralmente o que diz a máxima é não há crime sem lei, né, anterior, que é a puna e etc. E antigamente, nós vemos lá que na década de 70 já houve na Europa, né, uma manifestação contra a prática de bullying. Nós vamos ver aí movimentos que ocorreram nos Estados Unidos, em outros países e até mesmo no Brasil, de vítimas de bullying que acabam cometendo homicídio de massa, acaba pondo fogo numa instituição ou práticas assim. Essa lei, ela vem demonstrando a real necessidade às instituições de ensino para que se adequem à realidade social no combate a esse tipo de postura, né, daquele agressor. Então, hoje a instituição ela tem profissional mais adequado, ela faz palestra para os pais, ela busca apoio do governo, o próprio governo tem criado programas de incentivo ao combate ao bullying. Então, ela trouxe um avanço muito grande social. E hoje nós vemos que isso só tende a trazer uma melhora para vamos dizer assim, os agentes, não vou dizer agentes vítimas, mas os agentes em geral, porque o agressor que pensa que está vitimizando o outro, ele também está trazendo um mal social a si. Que esse tema ele tem sido mais debatido, mais falado e, consequentemente, quando a gente fala sobre o problema, conhece aquela situação, a gente acaba enfrentando ali, colocando o dedo na ferida, mas refletindo a respeito, pode inibir, né, o debate pode inibir práticas de pessoas que não se identificavam como pessoas que oprimiam os colegas e por aí vai, né? Até porque o senhor fez um resgate histórico, aí a década de 70 e tal. Antigamente, eu ouço muitas pessoas, né, as pessoas falam assim, na minha época não tinha bullying, né? Os colegas brigavam comigo ou brincavam e não tinha nada disso. Que bom que hoje nós falamos sobre o tema e nós identificamos que a prática é ilícita, né? A verdade é essa, é que as pessoas acreditavam, à época, que aquilo não seria bullying. Ou seja, você diminui uma pessoa em razão, por exemplo, de uma deficiência física ou em razão da sua cor. E aquela pessoa se torna engraçado para a instituição inteira, né? Ou ela se torna engraçada para a sociedade. E como foi dito no bloco anterior, isso são sequelas para a vida inteira, porque acaba que essa pessoa que vai ser
vamos dizer assim, que foi vitimada com o bullying lá no ambiente educacional, ela carrega aquilo para o resto da vida. Então, às vezes ele já é avô, já é tio, já é pai, e ele toma conhecimento de um terceiro. Ele era chamado na escola de tal coisa. Ali é o filho do... Então, ele acaba trazendo uma herança, né? Vamos dizer assim. Ele traz uma hereditariedade da vítima, né? Que aquele é o filho do tal. Então, até o neto dele, até o filho dele passa a ter que se proteger mais daquela prática que antes que a pessoa não sabia nem que estava fazendo bullying. Não sabia que estava fazendo bullying porque não existia o termo bullying, mas a humilhação existia do mesmo jeito, a prática existia da mesma forma. De repente, há essa repetição, quem faz o bullying hoje sofreu bullying ontem e por aí vai, essa prática vai sendo disseminada? Pois é, existe uma polêmica, né? Eu sofri bullying, então vou praticar bullying. Essa polêmica aí, não sei se dá para a gente, vamos dizer assim, a gente afirmar que isso é correto. Mas o certo é que quem pratica o bullying, independente de ter sofrido e hoje pratica, ou de o seu filho de ter sofrido e ensinar para o seu filho a praticar, tudo isso tende simplesmente a trazer um prejuízo social, vamos dizer assim, de forma monstruosa, porque isso pode causar sequelas sociais para todo o meio envolvido, né? Quais são as punições? Olha só, nós vamos ver que quando nós falamos dos menores, eles vão sofrer punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quando nós vamos falar dos maiores, nós vamos ver punições previstas no Código Penal. Isso eu já estou indo para o lado mais extremo. Obviamente que a instituição já pode adotar procedimentos para poder evitar, vamos dizer, instituição de ensino, seja uma instituição superior, seja um ensino fundamental, um ensino médio, né? Qualquer que seja a instituição, ela já pode criar meios de punições. Punições seria uma forma de mostrar que aquilo está errado. Porém, uma pessoa, quando adulta, ele pode cometer o crime de difamação, de injúria, constrangimento ilegal, ameaça, né? Nós vamos dizer assim que existe até a lesão corporal, né? Alguns chegam ao homicídio, à incitação ao homicídio, ao suicídio, perdão, e isso chega, vamos dizer, a cumprir penalidades previstas na própria legislação, na própria lei. Bom, um ano de pandemia completamente atípico em virtude da Covid-19. As crianças estão estudando, em grande maioria, estudando em casa, pelo ambiente virtual. O bullying, ele não cessou mesmo diante da pandemia. Ele continuou ocorrendo, doutor Fabrício? Olha, o bullying, ele não respeita a pandemia, né? Ele não respeita o ambiente escolar entre quatro paredes. O bullying, ele existe lá na internet. Ele pode existir na vizinhança quando diz respeito aos aspectos educacionais, né? Que foi o que nós tratamos no bloco anterior. Né? Então, eu creio que ele continua existindo da mesma forma, só que talvez em razão da pandemia e das aulas estarem, vamos dizer assim, mais limitadas ao telepresencial, o fato tenha sido menos praticado. A violência psicológica, né? A gente fala muito na violência física, as agressões, mas a violência psicológica ela é perigosa porque ela é silenciosa. Então, às vezes, aquele adolescente, aquela criança não consegue explicar, colocar para fora o que está sentindo e daí aquelas consequências todas, né, que nós já citamos, eventos em escolas, assassinatos, nós tivemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, muitas atitudes também que nós vimos, cenas trágicas que nós acompanhamos também fora do país, em escolas dos Estados Unidos, enfim. Essa violência psicológica, ela deve ser vista com muita atenção pelos educadores, pelos pais, porque se a gente parte do princípio de que o bullying, ele ocorre predominantemente no ambiente escolar, essa professora, ela precisa estar muito atenta a qualquer sinal, né, doutor Fabrício? Exatamente. Deixa eu te falar, eu lecionei na escola, não sei se posso dizer nome de instituição, mas eu ensinei na escola pública no estado do Goiás, dei aula na escola privada, também aqui no Distrito Federal, né, algumas instituições, e algumas vezes nós vemos que alguns alunos mudam de comportamento.
E quando ele muda de comportamento, é bom que o professor investigue para saber o que está acontecendo. Às vezes é aquele aluno que é dedicado, ele deixa de ser dedicado, é aquele aluno que era brincalhão, era feliz, ele respondia, de repente ele já não responde mais o professor, é aquele aluno que ele mostra algum desvio de comportamento. E você pode investigar que existe, obviamente não necessariamente vai ser o bullying, mas existem algumas outras questões, né, sociais, até mesmo dentro do lar, né, separação de pais, etc. Mas quando se trata de bullying, nós professores, vou me colocar nessa categoria, pois eu sou, nós podemos observar o fato e como está acontecendo e buscar uma forma de solução disso. Por isso que as instituições devem aplicar políticas públicas, o Estado deve aplicar políticas públicas, palestras devem ser realizadas, né? Deve ter um diálogo direto com o aluno, aquele que gosta de ser engraçado, de brincar, ele tem que perceber o limite de quando é brincar e quando é que ele está desrespeitando o colega, quando é que ele está diminuindo o colega, ele está retirando, vamos dizer assim, as outras, vamos dizer assim, competências do colega em razão da sua prática, né? O bullying, a agressão moral, que no caso é o que tu trouxeste agora, agressão moral. Então, os dois precisam estar gostando da brincadeira. Porque às vezes um colega coloca o apelido ali no outro, o coleguinha não se importa, né? Então entra ali naquela brincadeira, na piada também, aproveita, fica todo mundo se diverte, está tudo certo. Quando ele se sente atingido, ele, o opressor, o oprimido, ali o bullying está caracterizado. Não só ambos têm que gostar da brincadeira, porque no primeiro momento, né, a vítima do bullying gosta. Geralmente, né? Eu chamo, por exemplo, uma pessoa mais gordinha de gordinho, tudo bem. Daqui a um pouco isso começa a se ter outro tipo de características. Já não é um gordinho, já é um gordinho com outras características, com outra semântica, que vai trazer, vamos dizer assim, um desgosto. Então, é por isso que aquele que, por exemplo, chama ele de gordinho, eu estou dizendo gordinho uma palavra, vamos dizer assim, mais fofinha, né, para poder tratar aqui, mas é bom que nós, professores, nós, educadores, ou nós, advogados, pais, o Estado, diga assim, espera aí, só é legal chamar ele de gordinho até o momento em que ele continua gostando de gordinho, até o momento que ele aceita isso como algo bom para ele. A partir do momento que aquilo se tornou difícil para ele de aceitar, e isso passa a trazer para ele um vexame, essa prática tem que ser abandonada. Esse ato tem que ser abandonado. Então, o bullying, ele caminha lado a lado também, como a gente já falou aqui, suicídio, evasão escolar também tem a ligação com o bullying, porque essa criança não vai querer mais ir para a escola. Não quer ir para a escola, a criança tem medo de ir para a escola, a criança tem medo de socializar fora da escola, a criança tem medo de ir para um parquinho, para algum lugar, ela se sente vigiada, ela se sente oprimida, ela começa a ter problemas psicológicos tão graves que vai afetar, por exemplo, no seu desenvolvimento até mesmo cognitivo e psicossocial totalmente. Por isso, inclusive quando nós entramos com ações na justiça para poder provar que houve a prática de bullying e pedir o Estado que determine a instituição ou até mesmo o próprio Estado para que adote medidas eficazes, nós precisamos de uma análise psicossocial para poder ver até que ponto que essas atitudes levou prejuízo à criança. E muitas vezes a terapia por anos é a solução, vamos dizer assim, uma solução para a criança. Ou para a vítima. Quer dizer, estamos falando de crianças, mas temos adultos. Claro, claro. Acaba que não tem preço, porque deixa marcas eternas, muitas vezes, mas no caso de um acompanhamento psicológico, quem paga essa conta? Né? Então, o senhor citou agora uma ação em casos de judicialização da matéria. Geralmente, o que a vítima precisa ter ali em mãos para procurar uma defensoria pública, um advogado? Como esse crime pode ser materializado para apresentar uma denúncia ou uma representação contra a escola? Enfim, judicializar a questão.
Bom, a materialização desse tipo de prática, ela se dá lá no próprio ambiente educacional, né? Ou vamos dizer assim, na internet, ou em outros mecanismos necessários. Ocorre lá a materialização, obviamente você pode tirar, por exemplo, prints de computadores, hoje em dia você tem vídeos, né? Você tem áudios, hoje está muito mais fácil. Quando eu era criança, não, sequer sabia o que era telefone fixo. Olha, estou me pondo muito velho nisso, mas é por aí mesmo. Então, o que acontece? Hoje não, hoje nós temos diversos mecanismos que cooperam para comprovar a materialidade. Agora, quando nós queremos comprovar, além dessa materialidade do vídeo, eu preciso de profissionais, né, profissionais adequados, como psicólogos, né, agentes sociais, nós precisamos de professores, psicopedagogos, né? Então é por isso que é uma análise psicossocial. Aí você ainda me disse assim, e quem é que paga essa conta? É muito bom deixar claro para os pais dos praticadores de bullying que essa conta vai para o bolso deles. Eles vão ter que arcar com esse prejuízo. Então nós temos esse dano moral que pode ser caracterizado e também o dano material. Ou seja, o pai está pagando o psicólogo por causa do bullying, então vamos colocar o agressor para assim fazer. Mas quem é que responde? Porque se ele é menor, então os pais vão pagar. Se ele é maior, então o agressor vai ter que assumir as consequências dos seus atos, né? A teoria da responsabilidade civil. Quer dizer, mas se esse ambiente ocorre ali na escola, a escola, em princípio, é o ponto de partida, ela tem que atuar na mediação do conflito, conversando com os pais daquelas duas crianças, e se aquilo não for suficiente? Então, é uma coisa bastante importante. A escola tem que estar sempre atenta, porque a omissão da escola também leva a ela o dever de indenizar. Por quê? Existe uma relação aluno e instituição de ensino que é uma relação consumerista. Uma vez que não houve, vamos dizer assim, um ato da instituição, não houve uma prática da instituição para coibir, ela pode responder também objetivamente pelo ato praticado. Obviamente, depois ele pode entrar com uma ação de regresso, pedir o pai para ressarcir, etc. Isso vai depender do advogado que assim, analisar, né, a questão em específico, mas a instituição, ela deve sim. Isso é muito bom falar aqui. A instituição tem que evitar o bullying para que ela também não seja responsabilizada objetivamente. Agora vamos para as questões práticas para um Brasil extremamente desigual, onde a escola pública, infelizmente, não conta com os mesmos recursos. Estamos falando, né, de ambiente, de questões orçamentárias e questões físicas, logística, salário do professor, enfim, são várias, né, as situações que diferenciam a escola pública da escola particular. Ainda assim, essa instituição, ela tem as mesmas responsabilidades e deve agir, ter atenção do mesmo jeito. Eu falo isso, doutor Fabrício, porque nem sempre, às vezes, um professor que dá conta sozinho de uma sala com 50, 60 crianças, a realidade é bem diferente, a gente sabe na prática, e aí, né, a situação fica bem sensível, esse ponto. É bem complexo, porque o defeito já está no aparelhamento, né? Vamos dizer assim. Eu não deveria colocar um professor com 60 alunos. Um professor que dá atenção para 20 alunos não daria conta na mesma qualidade para 40, 50 ou 60 alunos. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Contudo, eu vou lhe dizer o seguinte, que, obviamente, que quando você procura uma instituição privada, os pais fazem a análise coerente de qual seja a postura mais adequada, vamos dizer assim, para que os seus, para que a instituição que ele está contratando cuide dos seus filhos. Então, se é uma instituição que ela tem psicopedagogos, tem pedagogos, etc., muitos têm essa postura de procurar a instituição que já evitam esse tipo de prática. Agora, na rede pública de ensino, nas instituições públicas, nós vamos ver que eles ficam muito à mercê da contratação de profissionais adequados, né? Mas isso também não tira a responsabilidade do Estado. O Estado também tem o dever de indenizar caso o aluno seja vítima de bullying na instituição privada e pública. Enfim, via de regra, todos têm que atuar de igual forma, independente da sua
realidade, mas de igual forma para evitar o bullying, porque a consequência social é igual para todos. No início nós falamos sobre os avanços, né, ao longo desses últimos anos, com a legislação que combate essas práticas sistemáticas de enfrentamento e tal ao bullying, mas, bom, temos um gargalo, digamos assim, no que se refere à efetividade da lei, à implementação de políticas públicas. O que falta para a gente avançar? É o quê? É vontade política, é orçamento, é uma complexidade. A gente falou agora há pouco, né? Não é um assunto tão simples para a gente dar uma resposta rápida, mas para a gente avançar mais um pouquinho, qual é o caminho? Eu creio que nós realmente estamos engatinhando, né, nesses pontos. Eu vi recentemente um projeto de lei que está buscando a tipificação da criminalização do bullying, né, criando certa penalidade no Código Penal, além do que já tem previsto, né, como a injúria, difamação e etc., e outros mais. Agora, olha só, obviamente que os políticos eles devem observar que uma mente sã compulsão, né? Sociedade sã. Nós vamos ver aí toda a sociedade ganhando caso os políticos resolvam criar não só leis para evitar o bullying, mas criando leis para que se contrate profissionais especificamente para evitar esse tipo de ato. Porque, veja bem, é inadmissível, inaceitável que você pegue uma criança com competência, porque a criança, quando chega na escola, na idade inicial, ela chega inteligente, interessada, e o bullying faz com que ela rejeite isso traz outras consequências. Mas o Estado investe, traz profissionais para poder atender, vamos dizer, essas vítimas, e não só as vítimas, os agressores também. E, além dos agressores, tem um fator bastante importante, que é aquele que assiste e que acha engraçado, que nós chamamos de espectadores, né? Então, todas essas pessoas precisam ser amparadas por políticas públicas, sim. E, obviamente, que o Estado tem que disponibilizar mais recursos, criar, vamos dizer assim, um corpo de profissionais mais preparados nesse sentido para apoiar os professores, porque os professores já fazem na sua licenciatura, vamos dizer assim, aulas de psicologia, aulas de pedagogia, aulas diversas para que e preparação, né, para que todos possam evitar não só o bullying, mas outros tipos de comportamentos na instituição de ensino. E, obviamente, que o Estado precisa respaldar a prática educativa para evitar o bullying. Doutor Fabrício, nós vivemos, né, num tempo onde a intolerância é muito presente em todos os aspectos, né? A gente está falando aqui na intolerância racial, religiosa, política, né? O racismo estrutural, enfim, a tal da política do encarceramento. Eu falo sempre sobre isso aqui na TV Justiça. Há toda um senso comum de que a cadeia, a prisão resolve, nem sempre, né? É só isso, é claro. O Código de Processo Penal, o Código Penal, ele está aí vigente desde 1940. É esse o seu papel, sim, é colocar, né, as coisas em ordem no que diz respeito a criminoso, às punições e tal, mas, enfim, falando sobre esse aspecto social, o senhor acha que isso pode, de alguma forma, influenciar e fomentar o bullying? Porque essa prática vem crescendo, ainda que com leis e tal. De alguma forma, às vezes, essa criança ela vai reproduzir na escola aquilo que ela ouve em casa, aquele contexto em que ela está observando à sua volta. O ser humano ele acaba tendo o costume de repetir tudo aquilo que vive no dia a dia mesmo, né? Então, se ele tem intolerância religiosa, obviamente que se ele tem dentro de casa, ele vai reproduzir isso na escola. Se ele tem intolerância política ou aplicou a ideia de bandido bom é bandido preso, né? Coisas assim, então ele vai, obviamente, reproduzir em outros ambientes, não só na escola. Mas como a escola é o ambiente mais específico que nós estamos tratando, veja bem, toda essa intolerância ela deve ser evitada dentro de casa. É mais um motivo pelo qual o nosso governo tem que trazer palestras, propagandas televisivas, né, no rádio, levar na internet qual é a importância de se respeitar as diferenças entre os pares, né, a sexualidade das pessoas, a
cor, né, o biotipo das pessoas, para que isso não seja, não passe. Porque muitas vezes o pai que acha engraçado fazer uma piadinha com as características das pessoas, ou com a religião, ou com qualquer outra questão social, ele acaba provocando dentro do ambiente educacional, e não só no ambiente educacional, mas social, as consequências, vamos dizer, sociais que tendem a prejudicar o seu próprio, a própria pessoa, a si mesmo, ao seu filho e ao seu vizinho, e lá no ambiente escolar. Por isso nós precisamos investir sim em políticas públicas e preparar inclusive os pais para a adequação social nesse sentido. Fica o recado aí com essa excelente reflexão. Nós terminamos mais uma edição do Jornal da Justiça Entrevista. Dr. Fabrício Martins, especialista nesse tema, conversamos aqui sobre bullying. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. É sempre um aprendizado lhe ouvir, acompanhar a sua entrevista. Obrigada. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, e eu espero que toda a sociedade entenda que bullying não é legal. Bullying não deve ser aceito, tão pouco praticado. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O JJ Entrevista volta amanhã. Nos acompanhamos na programação da TV Justiça. Tchau, tchau.